Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta sexta-feira, dia 14 de julho. Meditemos a palavra do Senhor, deixemos que nessa sexta-feira o nosso dia seja iluminado pela luz do Evangelho, essa boa notícia que Jesus nos oferece. Já deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o Evangelho com a sua família, com os seus grupos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E continuando a ouvir as orientações que Jesus dá aos seus discípulos, hoje o Senhor é muito realista e fala sobre as dificuldades que eles vão encontrar no caminho, sobre as perseguições que eles haveriam de sofrer. E depois, quando nós vemos o livro dos Atos dos Apóstolos, principalmente, a história dos primeiros cristãos, a história dos mártires, nós vemos que todo esse preparo que Jesus fez tinha o seu porquê, porque de fato eles foram cruelmente perseguidos e assassinados, martirizados. Mas aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, com certeza serve para nós, que talvez não estamos sendo perseguidos fisicamente, mas que de tantas formas também enfrentamos obstáculos em nossa vida. E sempre me chama a atenção, já falei aqui, mas quero repetir, é este pedido que Jesus faz, essa ordem que Ele dá. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Pode parecer até imprudente da parte de Jesus, mas como que Jesus envia as ovelhas, que são animais mansos, dóceis, no meio de lobos, que são animais ferozes, que certamente vão devorar as coitadinhas das ovelhas? É entregar à morte os seus discípulos? É isso o que Jesus está fazendo? Mas essa visão é um tanto quanto ingênua, porque olhar os discípulos de Jesus como ovelhas é reconhecer que essas ovelhas não estão sozinhas, mas como Jesus se apresentou, Ele é o bom pastor. Quando Jesus envia os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, é porque Ele mesmo vai ser o pastor que vai cuidar dessas ovelhas. E o pastor é muito mais forte do que os lobos. Por isso, Jesus manda que eles vão como ovelhas, porque enquanto eles permanecerem ovelhas, eles vão ter a ajuda do seu pastor. E assim, nós entendemos a nossa vida nesse mundo. Muitas vezes a maldade nos assusta, a violência, as coisas erradas, e às vezes
a tentação é que, diante de tantos lobos que a gente enfrenta nesse mundo, que a gente também se torne lobo, que a gente também deixe que a maldade, que a violência, que aquilo que é corrupção, que aquilo que é errado também venha para fora. E a gente se nivele para que a gente possa sobreviver diante de um mundo tão feroz e tão malvado. O problema é que, se nós nos transformamos em lobos, nós perdemos a ajuda do bom pastor. E, certamente, os outros lobos vão nos devorar. Mas se nós permanecemos ovelhas, se nós permanecemos mansos, se nós permanecemos na paz, se nós permanecemos fiéis àquilo que nós sabemos que é o certo, aquilo que Jesus nos ensinou, nós sabemos que não estamos sozinhos, mas o bom pastor cuida de nós. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida a não perder a nossa essência. Mesmo quando todos tramam contra nós, mentem, caluniam, nos perseguem, nós não perdemos a nossa essência. Não podemos entrar nesse ciclo vicioso, esse ciclo do mal, esse ciclo de morte, mas nós permanecemos na paz de Jesus. Mesmo que aos olhos do mundo nós sejamos frágeis, nós temos um pastor que cuida de nós, um pastor que nos acompanha e que não deixa que o mal pior nos aconteça. Não perca a sua essência, não perca o bem que há em você, não perca o amor. Por mais que tanta maldade se espalhe ao seu redor, não se nivele por baixo. Nivele-se no amor do bom pastor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você hoje, sobre as suas batalhas espirituais e as batalhas desta vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira, um final de semana cheio das graças de Deus, e fique com Ele.